E aí, artista, beleza? Hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe pintar com tinta spray? Não? Então, uma novidade. Um monte de gente não sabe. Eu descobri isso essa semana, que eu pedi para uma pessoa pintar um material para mim e ele usou uma lata de tinta spray para pintar uma peça desse tamanho e a peça não ficou boa. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo para mostrar para vocês como fazer, as dicas, técnicas e procedimentos e as coisas para o negócio ficar legal. Então começamos pela tinta spray propriamente dita. Se você chega na madrugada lá na Leroy, né, que é a Leroy salva a vida, e você vai comprar a tua tinta spray, a primeira coisa que você tem que olhar é o rótulo, tá? Porque para cada coisa que você vai pintar, existe uma tinta spray diferente. Existe tinta spray para alumínio, existe tinta spray anti-ferrugem, existe tinta spray prateada, dourada, cromada, que são as metálicas, existe tinta spray brilhante, existe tinta spray fosca, tinta spray fosforescente e fluorescente, que são duas, assim, na verdade, fosforescente e fluorescente. Cada uma tem uma qualidade diferente. E existem as tintas spray que são esmalte sintético, que são tinta spray automotiva, tinta spray com acabamento rápido. E se você for na materiais de construção da Vila lá, você vai ter uma ou duas qualidades no máximo, né? Que geralmente eles vendem ou a tinta spray normal ou a tinta spray de alta temperatura. Essa tinta spray de alta temperatura você usa quando você for pintar lá o teu micro-ondas, for pintar teu fogão, tua geladeira. É uma tinta spray que é um epóxi, uma tinta mais resistente, tá? Que ela vai dar um acabamento legal. Agora, se você for pintar plástico, compra uma própria para plástico, tá? Se você for pintar madeira, tem as tintas próprias para madeira. E também, por que é importante dizer isso? Porque assim, cada propriedade dessas tintas vai determinar o tempo de secagem de cada uma. Então, a primeira coisa que você faz quando for comprar uma tinta spray, leia o rótulo. Leia o rótulo, porque aqui atrás tem todas as informações referentes à aplicação, né, como aplicar, o tempo de secagem, principalmente, a distância que você tem que aplicar, o rendimento por lata, também isso é importante, né? Cada uma rende de uma maneira ou de outra. O legal é vocês também comprarem as tintas de marcas legais, de marcas boas, que você vai ter mais cobertura. Então vamos pôr a mão na massa, galera. Primeira coisa para vocês pintarem é uma máscara, tá? Pode ser essa máscara baratinha aqui, porque é bom a gente proteger nossos pulmõezinhos. E um espaço aberto, tá? Pode ser um quartinho lá na sua casa, mas ele tem que ter uma certa abertura, por quê? Não é só por conta da ventilação de ar. É que alguns lugares indicam que vocês pintem dentro de uma caixa, de alguma coisa fechada. Só que quando você pulveriza a tinta, ela faz um overspray. Ó, tá vendo essa fumacinha que fica no ar? Essa fumacinha, isso é tinta que seca e vai se assentar em cima da tua pintura. Então assim, use um espaço que você tenha uma certa ventilação de ar para que você consiga pintar sem overspray, tá? A segunda coisa que vocês precisam fazer é a preparação de superfície. Preparação de superfície, antes de tudo, é a etapa que vai dar o acabamento do seu material. Então, se você tem uma superfície rugosa, ela vai ficar rugosa. A tinta não tira imperfeições de superfície. Se você tem uma superfície riscada, ela vai ficar riscada, tá? Um dia desses, em breve, eu vou fazer para vocês um vídeo sobre lixamento, sobre técnicas para a gente lixar, para tirar verniz, para tirar tinta. Mas hoje vamos falar só de pintura. Tá? Eu tenho aqui comigo uma madeirinha que já foi pintada, tá? Geralmente eu impermeabilizo a madeira quando eu vou pintar, o MDF, eu passo uma demão de tinta de parede mesmo, tá? Pode ser tinta branca, tinta azul, enfim, só cuidado se você passar uma cor escura e for usar um spray claro por cima, ele não vai cobrir, né? Vocês obviamente usem um fundo branco, né? E daí posteriormente a gente vem com a tinta que vocês querem aplicar. Mas eu tenho aqui um fundo azul que estava pronto, peguei ali no meio das madeiras. Eu tenho aqui uma superfície que é um MDF cru, que é onde eu vou mostrar para vocês a diferença dos acabamentos da tinta, tá? Eu vou usar o spray branco aqui, que dá para ver melhor. Ó, quando eu passo... Meu Deus do céu, a máscara, estava esquecendo.
Quando eu passo o spray branco aqui, ó, no MDF cru, tá vendo? Ele não dá cobertura. Por quê? Porque os poros do MDF estão puxando a tinta lá para dentro dele, né? Ele é muito esponjoso, tá? Pelo contrário aqui, quando eu passo numa superfície extremamente lisa, ó, eu corro o risco de escorrer a tinta. Tá vendo aqui, ó, fez um escorrido aqui, já vai escorrer. Aqui é uma superfície pintada, que eu tenho uma ancoragem melhor, certo? Mas se eu carregar demais, ela pode escorrer também. Essa é a Gigi, minha ajudante, tá? Tá de máscara, antes que alguém me fale alguma coisa. Então, Gigi, me ajuda aqui. A gente vai pintar com a tinta spray. Vamos chegar na parte da técnica, tá? Quando você vai pintar com a tinta spray, ela é uma tinta muito diluída, porque ela é feita para secar instantaneamente. Então, se você carregar demais, você vai escorrer a tinta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir fazendo em camadas, em demãos, tá? Então, assim, a primeira demão de tinta, você vem aqui, ó, e vai sujando. O que eu faço? Geralmente, eu aperto aqui, ó, um pouquinho antes de entrar na peça, passo aqui, solto assim que eu soltei a peça. As tintas, elas recomendam que você aplique numa distância de uns 20, 25 centímetros da peça, para o leque poder abrir e poder cobrir bem a peça, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, a primeira demão, tá? A gente vai passar uma demão bem de levezinha e vai esperar secar o tempo de secagem que está escrito na lata aqui. Tá vendo que ela ficou manchada aqui, ó, mas não se preocupe em cobrir na primeira demão, tá? Agora deixa a peça descansar um pouquinho para poder dar a segunda demão. Aqui na lata diz que as demãos são entre 5 a 10 minutos, né? É bom sempre deixar maior tempo. Se tiver calor, você põe a peça no sol, deixa ela secar e vai dar boa. Tá? É de 10 a 30. De 10 a 30? Ah, então tá. Nesse caso aqui é de 10 a 30. Beleza? Outra coisa, enquanto seca aqui, vamos conversar sobre técnicas de spray. Em algumas latas já vem escrito como você deve agitar a lata. Por quê? Aqui dentro tem tinta, tem solvente. Lá na parteleira, essa tinta vai abaixando aqui e ela acumula no fundo. Tanto que o primeiro jato do spray que você dá costuma ser uma coisa líquida transparente. Então você tem que agitar a lata para poder misturar a tinta e o líquido lá dentro. Algumas tintas, principalmente as tintas que são tintas foscas, as tintas metálicas, elas vêm com uma bolinha aqui dentro. Se você chacoalhar, você consegue ouvir. Por que essa bolinha vem aqui? Porque o pigmento é pesado, né? O pigmento da tinta metálica geralmente é uma espécie de purpurina, que ela pesa e assenta. E para mexer isso, você precisa de alguma coisa lá dentro que possa movimentar essa mistura. E a maioria das pessoas pega essa lata e agita ela assim, tá? Só que agitando a sua lata assim, você corre o risco de estragar a válvula aqui dentro. Essa lata aqui, por exemplo, ela já vem com a indicação correta de como você deve agitar a lata. Você tem que fazer movimentos circulares, né? Agite por um bom tempo ali, principalmente se você acabou de pegar a lata, para que você garanta uma boa mistura. E daí você vem num pedacinho de papelão, alguma coisa que você use para teste, e vai passando até a cor se uniformizar. Depois que a cor se uniformizou, daí você vem e aplica na sua peça. Ok? Tá ok? Passaram-se 10 minutos, tá? Vou dar a segunda demão. De preferência, você dá a segunda demão cruzada. Se é uma peça que você consegue virar, melhor. Tá? Porque daí você já cobre esses buracos aqui e já vai preenchendo, né? Desculpa. Aqui você quase cobriu tudo, né? Espera mais um pouquinho para dar mais uma secagem e daí a última e terceira demão para dar acabamento.
Eu uso o soprador aqui para dar uma acelerada, né? Para ajudar na secagem. Mas se vocês não tiverem um secador, pode deixar no sol, deixar com o ventilador ligado, soprando para dar uma agilizada que ela vai secando mais rápido. E agora a gente vai dar a terceira demão para finalizar a peça. Aqui está a peça finalizada. Depois que vocês pintarem aqui, deixa secar e tá ok. Dicas que eu posso dar para vocês a respeito de tintas. Tinta spray, boa filha. Tinta spray metálica, tá? O cuidado tem que ser redobrado porque ela escorre. Então vocês têm que passar muito mais leve. Se você tiver um bom fundo, bom acabamento, também não precisa de muitas camadas, tá? Eu vou passar aqui em cima dessa nossa prancha aqui, a demãozinha, tá vendo? Ó? Não precisa cobrir de primeira, você pode ir dando os toques aqui, esperar secar e dar a segunda demão, tá? Ela vai ficar manchadinha, mas ela vai cobrindo e fica massa, fica top. Se você pegar uma marca boa das tintas douradas, hoje tem umas tintas muito legais que dão um acabamento super massa. As tintas fluorescente e fosforescentes. Qual que é a diferença dessas duas tintas? As fluorescentes, elas precisam de luz negra para brilhar. Elas já têm um brilho legal, mas assim, na luz negra elas explodem. Já a fosforescente, ela é feita daquele material que eram feitas as teclas das tomadas antigas. É um material que ele recebe, ele armazena a luz durante o dia e ele libera essa luz à noite. Então você não precisa de uma luz negra para explodir uma tinta fosforescente, apesar de que a luz negra potencializa o efeito dela. Essas são as duas diferenças. Essa tinta aqui é bem legal, não vou falar a marca, mas é uma tinta que está no mercado aí que você pode aplicar sobre isopor, né? As outras tintas corroem isopor, como eu falei lá no vídeo dos isopores, tá? Essa tinta você pode aplicar diretamente sobre isopor. Existe um verniz para ela, que é próprio para essa tinta, que é para proteger ela, para não descascar, tá? E essa tinta aqui e essa tinta, é sempre bom vocês terem um fundo branco para aplicar, para vocês potencializarem a cor. Se vocês aplicarem numa cor escura, ela não vai aparecer. Agora, se você pegar um fundo branco e aplicar essa tinta, ó, chacoalha, 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 dá uma borrifada e olha o efeito dessa tinta. Maravilhoso, não? A Gia achou uma luz negra aqui pra gente fazer o nosso... Até vou aplicar aqui um pouquinho da fosforescente aqui no meio, ó, pra gente ver como é que ela fica. Tá uma sprayada, tá vendo? Ela é transparente. Gi, apaga a luz, Gi. Então, voalaio, ó. Aqui, Gi. Tá vendo? Onde eu pintei na mesa aqui também ficou tudo fosforescente aqui, ó, bem louco. Bem louco, ó. Daí, artistas, gostaram das dicas? Se inscreve no canal, dá um like. E curta, compartilhe nossos vídeos, que em breve a gente vai fazer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e vai transformar vocês em verdadeiros artistas. E alguns eu vou participar. E algumas a gente vai participar. Obrigado!